O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para ides e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Tá um pouquinho? Final de semana vivemos grandes emoções. Nós tivemos de manhã testemunho maravilhoso. Não, né? Vários testemunhos contados por um casal, né? Conhecidos carinhosamente por Betinha e Cacá. Vieram de Franca para nos ajudar a meditar e celebrar o jubileu das famílias. Perdeu quem não foi, né? Perdeu quem não foi. Só para deixar vocês com curiosidade para saber o que foi esse testemunho, vocês já ouviram falar de Santa Jeana Beretta Molla? Aquela santa italiana. Ela era pediatra, era mãe e era esposa. E teve, né, histórias, né, da presença de Deus na vida dela de forma extraordinária. Vocês já ouviram falar dessa santa ou não? Que vergonha, católico não conhecer. Que absurdo. Santa Jeana Beretta Molla, o nome dela. Você pesquise depois no YouTube, no Google. Você vai achar o nome dela. Não vou contar tudo, não. Você vai atrás, né? Eu ouvi, né? A família do Oscar também ouviu, estavam lá cantando. Mas eu quero contar só um pouquinho. O casal que falou para nós, falando dela e dando testemunho, é o casal que recebeu o milagre que levou ela à canonização. Pelo milagre que realizou na vida deste casal, ela foi declarada santa. Nós ouvimos o milagre. Só para você saber o que nós ouvimos. Então, quem não foi, perdeu. E não vai ter outra oportunidade como essa para ouvir da boca do casal, né, que foi objeto do milagre, né, que levou Santa Jeana a ser declarada santa. E a filha dela, que é o milagre que ela contou, né, hoje está com 24 anos e é psicóloga, né, trabalha como... Só para vocês ouvirem um pouquinho, eu vou contar um pouquinho só, não vou aguentar não contar. A criança, essa moça, né, Jeana Maria, ela foi gestada, né, sem o líquido amniótico. Você já entendeu, né, do que se trata. Então,
Só esse pedacinho, para deixar você curioso, para você saber do que se trata. Então, nós ouvimos o casal contar esse testemunho hoje de manhã, né, no jubileu das famílias que nós celebramos. Pois bem. Segunda, nós vivemos também a festa de Santa Cruz, né, às 10 horas da madrugada, 10h20, na verdade, por conta do testemunho, o padre atrasou um pouquinho. Eu rezei missa na Santa Cruz, celebrando a festa de Santa Cruz, também uma experiência muito bonita, participação enorme do povo na missa e também no almoço, né? E, né, agora, né, vivemos esta missa que o Senhor nos preparou como um encontro para vivenciarmos a sua presença. Duas palavrinhas, duas pequenas meditações. A primeira é interessante, este texto da primeira leitura do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Sabe aquela ideia de que os nossos irmãos de outras religiões nos criticam por que nós batizamos as crianças? Vocês ouviram no relato da primeira leitura que a família de Cornélio inteirinha foi batizada, né? E numa família pressupõe-se que tenha também crianças, né? A família inteira foi batizada, recebeu o sacramento do batismo, pelo anúncio que Pedro, né, fez. Não só a família de Cornélio, que era um pagão, né? O espanto é que a família de Cornélio e a sua família eram pagãos, e eles foram batizados, porque se converteram ao ouvir a pregação do evangelho feita por Pedro. Mas não só a família. O texto diz mais ainda que a multidão que estava lá, ouvindo Pedro falar de Jesus ressuscitado, também foram batizados. É impressionante isso. E é bom a gente observar o seguinte, quem que faz com que tudo isso acontecesse, né? Quem que fez com que tudo isso acontecesse na família de Cornélio e para todos aqueles que estavam ouvindo a pregação do Evangelho? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. É por isso que a gente precisa testemunhar Jesus Cristo. E testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida, mostrar o que Jesus fez na nossa vida, para que outros, ao ouvirem aquilo que Jesus fez na nossa vida, também queiram seguir os passos de Jesus. E a segunda está na segunda leitura e no Evangelho. Existem 3 movimentos deste amor que nós ouvimos no Evangelho, né? Que Deus é amor, disse João na sua carta. E o Evangelho, né, nos pede para amar-nos uns aos outros. Quem permanece no meu amor e eu permaneço nele. Né, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então tem 3 movimentos aqui para a gente observar. Primeiro movimento, o amor do pai para com o filho e o amor do filho para com o pai. O pai ama profundamente o filho. E o filho ama profundamente o pai. E aí, nesta relação de amor entre as duas pessoas da Trindade, o pai e o filho, nós temos a terceira pessoa, que é fruto deste amor, que é o amor entre eles dois, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que existe entre o pai e o filho. O pai ama profundamente o filho ama profundamente o pai. E o filho ama profundamente os seus discípulos, a ponto de não chamar os seus discípulos de servos, mas de amigos. Vós sois meus amigos, não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Então, esses são os 2 movimentos: o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, e do filho para com os seus discípulos. O filho ama
profundamente os seus discípulos, a ponto de entregar-se na cruz pelos seus discípulos. É aquele refrão, aquele canto que a gente canta normalmente no tempo da quaresma. Eu começo e vocês continuam. Prova de amor maior não há. É isso. O amor que o Filho tem para com os seus discípulos. Amor que levou para a cruz. É mostrado este amor na cruz. E é mostrado esse amor na Eucaristia que nós recebemos. Esses dois movimentos tranquilo. Certo? Agora tem um terceiro movimento que eu acho que não é tão tranquilo assim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Até que a gente ama? Como ele nos amou? Ama? Sim ou não? Balança a cabeça. Sim. A gente até ama, mas a gente ama de forma seletiva. A gente ama alguns. E a gente ama quando tem alguma coisa para devolver em troca desse amor. Quando nos ama de volta ou quando pode oferecer alguma coisa em troca. Amar aquele que não merece, aquele que de repente fica pisando no pé da gente, cutucando a gente, provocando a gente, fazendo a gente perder a paciência. Eu tenho que amar esses também? Sim ou não? Imagine, claro que não. E às vezes eu tenho vontade, vou falar uma coisa aqui, vou confessar, está sendo filmado, vou confessar publicamente uma falha do padre, um pecado. Às vezes tem algumas pessoas que eu tenho vontade de pegar elas pelo cabelo e esfregar a cara delas na parede, no muro. Mas depois eu lembro que eu sou cristão e que sou padre, que eu não posso fazer isso. Ele fica só na vontade, né? Já passou, não é mais, já passou. Por quê? Porque o amor nos desafia a amar. Porque você amar, Jesus diz isso em outra passagem do Evangelho. Amar somente aquele que vos ama não é difícil. É preciso amar aquele que não nos ama. É isso. E amar de que jeito? Amar como Jesus amou. E como que é amar como Jesus amou? Ter coragem de dar a vida para aquele abençoado, batizado. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Né? Então, se existe um movimento de amor de Jesus para conosco, nós sabemos que Jesus nos ama, ou não? Sabemos, e temos várias provas disso. É este amor que a gente precisa ter para com os outros. Com esses também que eu citei, que de vez em quando nos alfinetam, que de vez em quando pisam no nosso pé, que de vez em quando faz de tudo para tirar a paciência da gente. E não pense você que esses vêm de longe, não. Pense você que esses vêm de fora. Não é de fora, não, é de dentro. Está pertinho da gente. E a gente precisa amá-los sem a necessidade de receber alguma coisa em troca. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe ama um filho não porque ela deseja ser amada. Mãe nenhuma, salvo o engano da minha parte, se eu tiver errado, as mulheradas aí me corrijam. Ela não ama esperando que o filho ame de volta. Ela simplesmente ama. E porque ama, faz coisas absurdas aos olhos dos outros. Por exemplo, uma mãe que vai todo mês na porta da cadeia para visitar o filho que está preso. Que muitas vezes é um filho que não deu ouvido para ela. Ela falou, ela orientou, e não quis saber.
e fez a coisa errada, por isso está preso. E a mãe vai, todo mês vai na porta da cadeia, fica lá esperando, passando horas e horas na porta da cadeia para visitar aquele abençoado daquele filho. E se você falar para uma mãe dessa que o filho dela não presta, ela joga o sapato no C. Ela vira uma fera. Ela pode dizer que o filho não vale nada, mas outro ninguém pode dizer. Então, este é um sinal de amor de alguém que ama sem necessariamente esperar. E muitas vezes, alguns filhos, não são todos, muitas vezes alguns filhos não estão nem aí para esse sacrifício que a mãe faz. E com certeza a gente conhece, né, isso de muito perto. Então, permitam-me a comparação. É deste amor que Jesus está nos falando. Não é o amor de mãe, mas o amor que ama sem necessariamente receber alguma coisa em troca. Amor que ama aqueles que não merecem. Este amor é amor que salva. Este amor é amor que salva. Por quê? Porque é amor que veio dele e passa pelo nosso coração e faz com que a gente ame também. Ame também. E amar, né, como dizia o texto da primeira leitura domingo passado, não só com palavras. Não só com palavras, mas de verdade e com atitudes. Que amar de palavra é fácil. Olhe, por exemplo, as redes sociais. Que tem de gente dizendo para o outro que ama. Eu te amo. I love you, baby. Você vê lá, as redes sociais da turma lá, para você ver, dá uma olhada. Você vai ver declarações de amor maravilhosa, coisa mais linda. Só de ver a gente fica emocionado, fala assim, nossa Senhora, quanto amor! Mas é só nas redes sociais. Quando está perto, Deus nos acuda. Quando está próximo, só Jesus na causa. Aí vocês olharam com repreensão para o padre, quando o padre falou que tem vontade de esfregar a cara de algumas pessoas no muro, né? Mas é só o padre, né, que tem essa vontade, graças a Deus, que é só o padre. Vocês não têm essa vontade, graças a Deus. Não é? Então, olhando para Jesus, olhando o jeito que Ele nos amou, peçamos ao Senhor a conversão do nosso coração. Que a gente não entenda de forma distorcida o amor. E que a gente não tente amar as pessoas com interesse. Não. Amá-las verdadeiramente. Primeiro, porque são filhos de Deus. E segundo, porque este é um mandato. O que eu vos mando é: ameis uns aos outros. É uma ordem. Nosso Senhor disse isso. E acho que ele não diria algo que fosse impossível de realizar. Se ele disse que é uma ordem, é porque é possível. Então eu quero dizer assim para você, somente isso, para encerrar esta homilia de 14 segundos. Te vira para você amar aqueles que não gostam de você. Dá seus pulos. Dá seus pulos, te vira, porque você não é quadrado. E ame do jeito que ele pediu. Ele mandou. Aliás, pediu não, ele mandou. O que vos mando é: ameis-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Cantamos terminando essa nossa homilia. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Que Deus
Deus nos ensine a amar assim. Creio em